gráfico abaixo representa as porcentagens dos constituintes de uma folha de planta coletada no interior de certa mata. Letra A. A folha é o principal local de produção de glicose em uma planta. Como se explica a baixa porcentagem de glicose na folha? A folha é o órgão vegetal adaptado a várias funções, sendo que a principal delas é a fotossíntese. A folha consiste de uma lâmina chamada de limbo e uma haste chamada de pecíolo. A lâmina é formada pela epiderme nas extremidades e pelo mesófilo. A epiderme é formada geralmente por uma única camada de células, cobertas por uma camada de cera de espessura variável chamada de cutícula, que evita a perda de água. As células do mesófilo são as células que fazem a fotossíntese. A glicose citada no exercício é obtida através da fotossíntese. A fotossíntese é o processo que converte energia solar em energia química armazenada na molécula de glicose. Para isso, as plantas retiram o gás carbônico do ar, a água do solo, produzem a glicose e liberam o oxigênio. Nos vegetais, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, uma organela citoplasmática exclusiva dos vegetais. Os cloroplastos contêm a clorofila, um pigmento de cor verde que capta a luz solar. Mas por que a glicose é produzida? A glicose vai ser posteriormente utilizada para produzir energia pelas células, através de um processo chamado de respiração celular. Note que ela é o inverso da fotossíntese. Enquanto na fotossíntese há a produção de glicose e oxigênio, na respiração há o consumo dessas substâncias. Grande parte da glicose produzida nas folhas vai ser transportada pelos vasos do floema, que são aqueles vasos que conduzem o alimento para outras partes da planta, como a raiz e o caule. Elas também vão utilizar a glicose para a obtenção de energia. Além disso, a glicose também vai ser convertida em amido ou em celulose, na folha ou em outros órgãos da planta. O amido é o carboidrato de reserva energética do vegetal. A celulose é o componente da parede celular dos vegetais, tendo a função de sustentação e proteção. Por esses motivos, apesar da glicose ser produzida principalmente na folha, ela se encontra em baixa porcentagem nesse local. Letra B. No caso de uma folha obtida de uma planta do cerrado, espera-se encontrar maior ou menor porcentagem de água e de tecidos vegetais? Justifique. Para responder a esta pergunta, vamos estudar os principais biomas do Brasil. Biomas são regiões geográficas com flora e fauna típicos, adaptados às condições climáticas de uma dada região. Dada sua grande extensão territorial, é esperado que o Brasil tenha uma grande diversidade de biomas. Os principais biomas do Brasil são a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, a caatinga, os pampas e o pantanal. A floresta amazônica corresponde a 40% do território brasileiro. É uma floresta tropical, com clima quente e úmido. As plantas são higrófitas, que são aquelas adaptadas às condições de alta umidade relativa. A floresta é densa, com árvores muito altas. A flora e fauna são muito diversificadas. Já o cerrado cobre quase 25% do território nacional. O clima é quente e seco. Entretanto, a água não é um fator limitante. O lençol subterrâneo é profundo, o solo é ácido, rico em alumínio e pobre em nutrientes. As plantas do cerrado apresentam características de planta seca, não pela falta de água, mas devido a propriedades do solo. É o chamado escleromorfismo. Entre essas características estão folhas com textura coriácea, que é aquela semelhante a couro, epiderme formada por várias camadas de células e grande quantidade de material fibroso. Além disso, elas possuem árvores com casca grossa e galhos retorcidos. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical, com clima quente e úmido. As árvores também são altas e higrófitas. Hoje, infelizmente, ela está reduzida a menos que 5% da floresta original, por causa da ocupação humana, da retirada da madeira para a construção civil, exportação e para a agricultura. Quanto à fauna, muitas espécies estão ameaçadas de extinção. A caatinga ocupa aproximadamente 10% do território nacional. O clima é semelhante ao deserto, com temperaturas elevadas e chuvas escassas. As plantas são xerófitas, que são aquelas adaptadas a ambientes secos.
e apresentam folhas modificadas com espinhos e cutículas grossas. Os pampas apresentam estações do ano bem definidas, com ampla variação de temperatura e chuvas moderadas. Quanto à flora, é constituído principalmente por gramíneas. O Pantanal cobre cerca de 5% do território nacional. Apresenta clima semiúmido, com vegetação adaptada a solos encharcados. Hoje o Pantanal está ameaçado pelo avanço da agricultura, da mineração e do garimpo. Portanto, voltando à pergunta da prova, comparativamente à folha da mata, a folha de uma planta do cerrado deverá apresentar menor porcentagem de água e maior porcentagem de tecidos vegetais, pois, comparativamente à mata, o cerrado apresenta menor umidade do ar e menor fornecimento hídrico, e terá maior porcentagem de tecidos vegetais devido ao escleromorfismo, e a questão está encerrada.